Provérbios capítulo 6 nos traz vários conselhos para aplicar em nossa vida que nos protegem de muitos males. O primeiro conselho de Provérbios, no capítulo 6, é não ficar por fiador de ninguém, e junto com o tema da fiança, nós já podemos lembrar do tema emprestar dinheiro. William Shakespeare escreveu que emprestar dinheiro é o mesmo que perder primeiro o amigo e depois o dinheiro. Você empresta e em 99,9% das situações a pessoa não devolve e pensa que você tem o dever de deixar de cobrá-la, porque se você emprestou é porque você tinha. E a pessoa que tem o hábito de pedir dinheiro emprestado para as outras, ela pensa que aquele amigo, aquele parente, tem o dever de ser bondoso com ela. Mas essa pessoa que pede dinheiro emprestado nunca pensa em ser bondosa com os outros. Nunca pensa em ser bondosa com o respeito pelo trabalho que as pessoas tiveram que fazer para ganhar o seu dinheiro. Então, o primeiro conselho de Provérbios, capítulo 6, é: tome cuidado e diga não para quem te pede fiança e também para quem te pede dinheiro. Porque se a pessoa não administra bem os seus próprios recursos, ela não vai administrar bem o seu recurso para depois devolver a você. É mais fácil ela quebrar a amizade com você e pedir dinheiro para outras pessoas que ela vai fazer de otário. Então aqui, o versículo 1 até o versículo 5. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho. 2. Enredaste-te com as palavras da tua boca. Ou seja, se você aceitou ser fiador de alguém, você se enredou, você entrou dentro de uma rede com as palavras da sua própria boca. Prendeste-te com as palavras da tua boca, você entrou em uma prisão, você se colocou em uma prisão. 3. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna, ou seja, incomoda o teu companheiro. 4. Não dê sono aos teus olhos, nem repousa as tuas pálpebras. 5. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Então, o primeiro conselho de hoje, de Provérbios, capítulo 6, nesse dia 6 de outubro, é que você escape de ser fiador de alguém. Se você fez uma promessa, diga que você pensou melhor e que você não vai assumir esse compromisso. Se você fez a promessa de fazer um empréstimo de dinheiro para alguém, também repense bem. Se você decidir ser fiador ou decidir fazer o empréstimo do dinheiro, fique preparado para fazer a doação. Fique preparado para pagar a conta se a pessoa não pagar. Se você está preparado e aceita isso, então tudo bem, porque você não será enganado. A questão é, quando a pessoa assume esse compromisso, empresta o dinheiro e tem aquela expectativa de que a pessoa vai mesmo honrar o compromisso e vai devolver o dinheiro. Se você tem essa expectativa, então é melhor você dizer não. Mas se você está apto, pronto para dizer não tem problema, eu vou ser o fiador, eu vou emprestar o dinheiro, se a pessoa não pagar eu pago, se a pessoa não devolver está tudo bem, porque eu tenho condições, eu tenho recursos, eu não vou ficar em uma situação difícil, então eu vou exercer a generosidade, eu vou ajudar essa pessoa e está tudo certo. Se é assim, então você pode fazer a fiança, você pode fazer o empréstimo, mas se você está aplicando o seu recurso e você depende disso, não faça.
Segundo conselho é sobre a preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Ser sábio significa seja sábio. 7. A qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador. 8. Prepara no verão seu pão, na cega, ajunta o seu mantimento. Então, sobre ter preguiça. Tenha iniciativa. Tem pessoas que precisam que outras pessoas empurrem ela para que ela faça as coisas da vida dela. Seja uma pessoa que tem iniciativa. Olhe para a natureza, veja que a formiga é pequena, ela não tem chefe, não tem superior, não tem oficial, mas ela sabe que no tempo do verão ela deve juntar o seu alimento para vencer a situação do inverno. Esses versículos ensinam que você que é jovem deve trabalhar e já pensar em seu futuro. Como investir o seu dinheiro para que você no futuro tenha uma reserva de emergência. O que é reserva de emergência? É a soma do que você precisa para viver, equivalente a 3 meses ou a 6 meses. De forma que se em algum momento você ficar desempregado, você tem aquele recurso, aquela reserva que vai permitir que você viva de 3 meses a 6 meses. Então, muitos começam a trabalhar e logo pensam em comprar um carro, logo pensam em entrar em uma dívida, em um financiamento de uma roupa cara. E muitas vezes querem comprar um carro e uma roupa cara para impressionar alguém que não está nem aí para ela. Então pense em você primeiro. Comece a trabalhar e junte o seu recurso, forme uma reserva de emergência e pense em criar uma segunda conta de investimento, onde você aplica os seus recursos e vai somando um dinheiro para que você, no futuro, tenha uma aplicação financeira para você ter a sua aposentadoria. Nós estamos vivendo tempos em que a previdência está sofrendo situação difícil. Existe uma previsão de que a partir de 2040 o Brasil vai ter uma redução de pessoas no mercado de trabalho para sustentar a próxima geração dos aposentados. Então, preocupar-se com a sua aposentadoria, com a sua reserva de emergência, com os seus investimentos, é importante. Aproveite o tempo da juventude para que você junte esse recurso. Aí, o versículo 9. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? 10. Um pouco de sono, um pouco tosquenejando. Tosquenejando é tirar cochilo. Um pouco encruzando as mãos para estar deitado. 11. Assim te sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como homem armado. Então, do 9 até o 11 é o segundo aspecto da preguiça. Na primeira parte do versículo 6 ao 8 é prestar atenção da própria vida, não esperar que alguém te dê iniciativa, ter iniciativa por conta própria. Agora do 9 ao 11 é a pessoa que dorme no ponto. Às vezes, esse preguiçoso aqui do 9 até o 11 é aquele que até está trabalhando, mas ele não pensa em crescer, ele fica acomodado, ele fica trabalhando na mesma coisa, em atividades básicas, não pensa em aprender algo novo. Todo judeu é ensinado a sempre buscar atividades que pensam, atividades de liderança, atividades em que ele tem que colocar o pensamento na gestão, na administração, na multiplicação. O preguiçoso é aquele que consegue um emprego, consegue o básico e ele fala, já está bom, eu não preciso mais crescer. Então ele fica deitado, fica vivendo o sono. O que é o sono? Achando que a vida está boa e está tudo bem e sempre vai ser igual. Você não sabe quais as crises que podem vir à frente. Então você precisa investir no seu desenvolvimento.
no seu crescimento, ter vontade de aprender novas habilidades, chegar à supervisão, à liderança, a ter o seu negócio, a aprender novas habilidades. Esse é o segundo ponto. Aí o terceiro conselho, do versículo 12 ao 15. O homem de Belial. Belial é aquele que faz o mal. É um nome. Belial é um nome para o mal. Então, o homem do mal, o homem vicioso. Vicioso é aquele que está fazendo coisas erradas. Anda em perversidade de boca. Então, o homem do mal fala coisas ruins. Versículo 13. Ele acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. 14. Perversidade há no seu coração, todo tempo maquina mal, anda semeando contendas. 15. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. O versículo 12 ao 15 diz: se você é uma pessoa que vive pensando em fazer o mal, fala mentiras, que inventa histórias a respeito de outras pessoas, faz uma combinação com outros colegas no trabalho para prejudicar um outro colega, fazendo sinal com os olhos, fazendo sinal com os pés, criando situação ruim para o próximo, então você vai cair nisso. De maneira repentina, quando você menos esperar, Deus faz acontecer alguma coisa que faz você receber o castigo e o julgamento por ser uma pessoa que pratica a maldade. Então, versículo 12 a 15, o terceiro conselho é: não busque o mal contra o seu próximo. Deus está vendo. Em algum momento, repentinamente, você vai tropeçar e vai receber o castigo e o juízo de Deus. E esse julgamento é certo e é garantido. Um segundo ponto aqui é: se você conhece alguém que faz isso, corte essa pessoa do seu círculo de amizades. Não ande com pessoas que fazem isso, porque senão o mal que recai sobre essa pessoa vai cair sobre você também. Agora o quarto conselho, versículo 16 até o 19. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a sétima a sua alma abomina. 17. Olhos altivos e língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. 18. E coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal. E o 19. E testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Então aqui nós temos 7 coisas que Deus não gosta. E a sétima coisa ele abomina. É a pior de todas. Começando pela pior de todas, que é a sétima. No versículo 19, na parte final, o que semeia contendas entre irmãos. Deus abomina quem cria divisão entre as pessoas. O Salmo 133, Deus fala: ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Deus ama a união, Deus ama a comunhão. 1 Coríntios capítulo 12. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta para a igreja de Corinto, explicou para os coríntios, que eram as pessoas que nasciam em Corinto, que Deus ama a unidade da igreja e que a igreja é como um corpo, em que o olho, o pé e a mão têm o seu valor. Nem a mão pode dizer ao pé que o pé não tem o valor, nem o olho pode dizer que tem mais valor do que a mão e do que o pé. Todos os membros do corpo são importantes. Deus ama união. Então ele abomina quem gera divisão. E das outras 6 coisas, começando agora no versículo 17. Olhos altivos. Olhar altivo é olhar para o alto, como se fosse superior aos outros. Deus aborrece
o arrogante, prepotente, orgulhoso, soberbo, aquele que acha que sabe mais que os outros, que humilha o próximo, que diminui as outras pessoas, que fala mal a respeito do trabalho das outras. Olhar altivo aborrece o Senhor. Deus ama humildade. Aquele que trata os outros com respeito, aquele que, quando sabe mais, procura ajudar os outros a também crescerem, a também aprenderem, para que ele depois avance para crescer para outros níveis. Deus ama isso. Língua mentirosa. Deus aborrece a língua mentirosa. A mentira cria expectativas falsas na outra pessoa. E muitas vezes faz o mentiroso parecer que é mais do que realmente é. Seja verdadeiro. Depois, mãos que derramam sangue inocente. Mãos que derramam sangue inocente não é só o homicida, é aquele que faz o mal. E mãos fala a respeito das nossas obras. Então, aquilo que você fala, aquilo que você faz, como você trata as pessoas, se você maltrata alguém que espera que você ajude ela, você está derramando sangue inocente. A pessoa está inocente, está pura, acreditando que você vai ajudar. Então, a mão que derrama sangue inocente é toda obra que faz o mal. Indo para o 18. Coração que maquina pensamentos viciosos. O coração, no texto de Provérbios, é o nosso pensamento. É aquilo que nós projetamos, aquilo que nós planejamos. Então, o coração que pensa, planeja o mal. E pés que se apressam a correr para o mal são as pessoas que saem correndo para ambientes para fazerem coisas erradas. Ambientes fala a respeito de internet também. Pés que se apressam a correr para o mal é a pessoa que corre para a internet para ver coisas erradas, procurar formas de fazer coisas erradas e que também, no físico, vai em lugares para praticar o mal. E também que se associa a pessoas que fazem o mal. E aí no 19, a primeira parte, a testemunha falsa que profere mentiras. Testemunha falsa é aquela que vai na justiça, que vai no local do trabalho e depõe contra o outro colega a respeito de alguma coisa que sabe que é mentira. Essas coisas Deus aborrece, e a sétima, que nós já falamos, que é criar divisão entre os irmãos, Deus abomina. O próximo conselho: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. 21. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. 22. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. 23. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Então, aqui do versículo 20 até o versículo 23. Escute as orientações, as correções do seu pai e da sua mãe. O seu pai e a sua mãe são as pessoas que amam você, as pessoas que cuidam de você. Pode ter sido seu avô, o seu tio, pode ser o seu padrasto, a sua madrasta. Às vezes, o padrasto é melhor que o pai. Às vezes, a madrasta é melhor que a mãe. O versículo 20 ao 23 dizem: preste atenção quando a pessoa ama você e ela quer o seu bem e ela mostra o caminho correto a você, e aceite a correção e siga por esse caminho. Porque quando você acordar e lembrar desses conselhos, você vai caminhar bem. Quando deitar, você vai lembrar também e vai fazer a coisa correta. Versículo 24. O versículo 24, ele está falando aqui que quando você escuta os conselhos do seu pai, da sua mãe, da pessoa que gosta de você, vem o 24 agora. Isso vai guardar você da má mulher e das lisonjas, ou seja, dos elogios, da língua estranha. Versículo 25. Falando agora da mulher.
Não cobices no teu coração a sua formosura, ou seja, a sua beleza. Nem te prendas com os seus olhos. Não flerte. Não paquere. Não nem olhe no olho da mulher que é má. Né? 26. Porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Por causa de uma mulher, muitos têm vivido uma vida desgraçada. Por causa de uma mulher, muitos têm vivido uma vida de fracasso, derrota, ruína, porque não prestaram atenção com relação a esse negócio de relacionamento, de vida sentimental. Vida sentimental, você busca em lugares onde existem pessoas comprometidas com Deus. Você não busca uma pessoa para relacionamento em uma balada, em uma festa onde estão pessoas que se embebedam, que usam drogas, que vivem em vícios. Você não busca uma pessoa que aceita a fornicação. Fornicação é manter intimidade antes do casamento. Se uma pessoa aceita a intimidade antes do casamento, pela Bíblia, a pessoa é prostituta. É muito pesado falar isso, muito pesado mesmo. Mas prostituição é você manter um ato sexual sem o compromisso de que você vai firmar um pacto, uma aliança com aquela pessoa. Deus criou a intimidade para o casal, para que exista um vínculo bem forte entre o homem e a mulher e eles tenham um pacto, uma aliança entre si. O mundo atual está mergulhado na prostituição, onde o sexo é livre e liberado. E se diz, se você está sozinho e a pessoa está sozinha, então está tudo certo. E se você terminou o pacto e disse, olha, não quero mais nada, então amanhã pode manter o relacionamento com outro, com outra, e também está tudo certo. Pela recomendação bíblica, você deve ter um relacionamento íntimo apenas com uma pessoa que você estabelece que vai ter um pacto com ela. E nós percebemos o que está acontecendo com a sociedade atual. Vários filhos, uma geração inteira, que se você conversa com a maioria, eles dizem que são filhos de pais separados. Uma geração inteira com problemas de depressão, com ansiedade, obesidade, problemas de um aumento do número de crianças e adolescentes que frequentam psicólogos, até psiquiatras, por problemas com os pais. E pais muito desequilibrados e desajustados. Pessoas que têm 30, 40, 45 anos que se envolveram tanto, procurando tanto em um relacionamento o preenchimento do seu vazio, que não conseguiram preencher o seu vazio e ainda trouxeram problemas para os seus filhos. Gravidez precoce, por descuido muitas vezes, e nessas situações de gravidez precoce tem surgido pessoas defendendo o aborto, dizendo não, a mulher tem o direito de abortar. Tem o direito de cuidar de si mesma e de, se não quer ter filhos, cuidar bem de si mesma para não gerar uma criança que depois de gerada tem o direito à vida. Então, os versículos 24 ao 26 dizem, preste atenção com relação a isso, com quem você se envolve. Preste atenção, você que é mulher também. Se valorize. Compreenda a palavra de Deus. Não ande pelas facilidades do mundo atual. Não ande de acordo com a doutrina, com os ensinamentos do mundo. Ande de acordo com a palavra de Deus. Aí o versículo 27 fala sobre o adultério. E diz aqui no 27, tomará alguém fogo no seu seio sem que as suas vestes se queimem?
28. Ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queimem os seus pés? 29. Assim será o que entrar, a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. 30. Não se injuria o ladrão, quando furta, para saciar a sua alma tendo fome. 31. Mas, encontrado, pagará 7 vezes tanto, dará toda a fazenda de sua casa. Então ele está dizendo aqui, quando você pega um ladrão que estava furtando e ele fala, quando ele está furtando comida e ele fala que estava com fome, você não injuria ele. Você entende, mas você cobra dele. Pagará 7 vezes, quer dizer, ele com certeza vai ter que pagar. Você exige, então você vai fazer aqui o trabalho de fazer isso ou aquilo, porque você tem que pagar pelo que você levou. Agora o versículo 32. O que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Ele destrói a sua alma o que tal faz. Aquele que adultera com uma mulher, ele planta no cérebro dele que a traição do próximo é algo que é certo. Ele planta que fazer a coisa errada, que entrar no que é dos outros, é algo normal. Versículo 33. Achará castigo e vilipêndio. Vilipêndio será considerado vil. Vil é sem valor. Ele achará castigo e vilipêndio. Achará castigo e será considerado vil, sem valor. E o seu opróbrio é vergonha. A sua vergonha nunca se apagará. Sempre vão dizer, olha lá, o traidor, o que sai com a mulher dos outros. No caso da mulher, aquela que sai com o marido das outras. 34. Porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. 35. Nenhum resgate aceitará, nem consentirá, ainda que multipliques os presentes. Corre o risco de perder, pagar com a vida, por ter escolhido o mal, por ter escolhido entrar na mulher do próximo. Está brincando com fogo, diz aqui o versículo 27 e 28 quem faz isso. Então, Provérbios 6 traz essas recomendações. Que Deus abençoe o seu dia grandemente. Amém e amém.